Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis. E hoje nós estaremos tratando sobre a lição de número 13. Tá bem? Esta lição ela será ministrada nas igrejas no dia 30 de março de 2025 e traz por tema 400 anos de silêncio. Mas antes eu gostaria de lembrar que a lição de número 13 nos indica que estamos chegando ao final do primeiro trimestre de 2025 e também aproveitar o ensejo para apresentar a nova lição do novo trimestre, do segundo trimestre de 2025, tá bem? Vai falar, o tema será o tema geral do trimestre, vai nos ensinar sobre uma viagem pelo Novo Testamento. Então nós estamos encerrando um trimestre que está falando sobre o Antigo Testamento. E o novo trimestre nós vamos tratar sobre a viagem pelo Novo Testamento. As lições estarão abrangendo a história, os acontecimentos, os escritos, as lições, os preceitos do Novo Testamento para a nossa vida. A lição de número 1, ela traz por tema o período intertestamentário. 2, a plenitude dos tempos. 3, entendendo o Novo Testamento. 4, a cronologia do Novo Testamento. 5, entendendo os evangelhos. 6, o Evangelho de Mateus. 7, o Evangelho de Marcos. 8, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de João, a lição de número 9. O Atos dos Apóstolos, a lição de número 10. A lição de número 11, a Epístolas às Igrejas. A lição de número 12, o Livro da Revelação. E a lição de número 13, o Livro da Minha Vida. Então, antes de mais nada, também eu gostaria de agradecer a sua companhia. Gostaria de agradecer a sua participação em todos os sentidos, curtindo, comentando, compartilhando, dando sugestões. Muito obrigado. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês. E espero, neste novo trimestre que se inicia, contar com esta amizade, com esta companhia de vocês, com a participação de vocês e novamente dizer que sou muito grato, muito obrigado, e também dizer que a cada momento a responsabilidade ela vai aumentando, em manter a pureza ortodoxa, doutrinária, trazer uma palavra de conforto, de ajuda, de apoio, mas manter o padrão bíblico daquilo que realmente nos ajuda, nos ensina a crescermos na graça e no conhecimento, tá bom? Podemos mudar o visual, podemos mudar, trazer mais materiais, trazer mais visuais, artes visuais, gráficas, mas uma coisa que nós não podemos mexer é na pureza da palavra, Então, isto nós vamos procurar manter. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, que Deus abençoe. E vamos então falarmos da última lição do primeiro trimestre do ano de 2025, como eu disse, o tema 400 anos de silêncio. Vamos entender, A lição está baseada no livro, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, o versículo também de número 4, que está escrito desta maneira: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá bem? Vamos falar dos objetivos da lição. O primeiro objetivo é expor o contexto histórico da época que cooperou para a difusão do Evangelho da Graça. O segundo, apresentar os principais acontecimentos do período macabeu. E o terceiro, refletir sobre a expectativa messiânica dos judeus que diferem das profecias bíblicas. Então nós vamos falar sobre aquele período, quando nós abrimos a Bíblia no meio entre o último livro do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, nós temos uma página em branco ali.
Então vamos chamar este período de intertestamentário ou um período interbíblico, quer dizer, é aquele espaço, como nós já conhecemos, de 400 anos que Israel ficou sem profecia. Veja, mas nós vamos ver qual é o sentido deste silêncio. Deus se calou totalmente, não havia representação profética, não haviam pessoas, não haviam profetas, foi extinto esses 400 anos, os profetas simplesmente desapareceram. Qual o sentido, né? Em que sentido aconteceu este silêncio da parte de Deus? E neste período, o que aconteceu? Nós vemos aqui acontecimentos importantes na difusão, né, do Evangelho, e nós vamos falar também mais detidamente na próxima lição também alguma coisa sobre isto, porque é o início, né, vamos dizer, ou o término deste silêncio do Novo Testamento, o que ajudou, o que cooperou para isto. Né? Nós vamos falar de assuntos importantes, apesar de alguns livros não fazerem parte do canon, né? Não estão dentro da nossa Bíblia evangélica e estão em outros, né? Que nós chamamos em outra Bíblia, né? Na Bíblia católica, e nós chamamos também de livros deuterocanônicos. E nós vamos entender tudo isso, os acontecimentos importantes deste período político, religioso, dentro de Israel. E também quanto à expectativa dos judeus, né? A expectativa do povo de Deus, que nós já, de antemão, já prestamos atenção que era uma expectativa equivocada. A ideia que eles tinham, o Messias que eles esperavam, a salvação que eles esperavam, o modo como seria feito, como estava desenhado na cabeça deles, estava totalmente fora dos padrões de Deus, da ideia, daquilo que, desde o princípio, culminando com os profetas, era transmitido para o povo. O povo, infelizmente, entendeu de uma maneira errada, equivocada daquilo que estava falando. Apesar de nós chamarmos de um período de silêncio de 400 anos, mas aconteceram muitos fatos importantes, né, que também cooperaram, ajudaram, facilitaram em algumas áreas, ou por que não dizer, muitas áreas do Novo Testamento, principalmente na difusão, na divulgação, no espalhar o Evangelho por toda a população existente, o domínio, né, em que estava. Nós estaremos falando de um domínio, né, onde o grande nome deste domínio é Alexandre o Grande, e no Novo Testamento nós vamos falar de um outro grande império que também facilitou, que também cooperou com a divulgação do Evangelho. Não somente aqui, num sistema mais, vamos dizer assim, cultural, e no próximo governo nós vamos falar sobre a ajuda estrutural deste governo, né? A estrutura que foi criada por este governo que facilitou. Então, tanto agora, vamos aguardar a próxima lição, fique atento, nós vamos falar sobre isto também, sobre geografia, sobre política, sobre religião, tudo que envolveu esses dois grandes impérios, tanto o término no Antigo Testamento, vamos dizer assim, e o início do Novo Testamento, né, do novo tempo, do começo do Novo Testamento. Nós vamos ver que o Senhor Deus, como soberano, ele também utilizou-se, né, fez uso destes governos, destas administrações, também tanto aqui o governo de Alexandre o Grande, Alexandre o Macedônio, né, dessa grande nação, deste grande domínio, e depois os romanos, nós vamos ver também um grande império, né, uma grande cooperou também com uma estrutura muito boa, né, facilitando assim a divulgação. Quando se uniu os dois, vamos dizer, os dois legados mais importantes, aqui o helênico, a cultura helênica, né, a cultura grega, e também nós vamos ver a cultura romana, qual o legado que ele deixou de importante. Muitas vezes nós temos a tendência de ver somente as partes ruins, tá? Mas
quando nós olhamos através da soberania de Deus, nós vamos ver que o Senhor também, o Senhor trabalhou com estes governos e preparou tanto para a vinda do Messias. Veja, nós falamos em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então o Senhor Deus, no controle de todas as coisas, ele também preparou estes dois grandes impérios, tanto para findar, né, para o ocaso do Antigo Testamento, vamos dizer assim, e o início do Novo Testamento. Então são dois grandes impérios. E hoje nós vamos falar sobre este primeiro império. Tá bem? Nós vamos falar sobre principalmente a cultura, principalmente dentro da cultura, o idioma que eles usavam. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então nós vamos ver por quê, né, qual foi a ocasião, o que ajudou, o que cooperou, como o governo cooperou com isso. Nós vemos Deus trabalhando através desse governo. Então, quando nós falamos aqui no ponto de número 1.1, o período interbíblico, veja, a lição já nos traz aqui uma ideia interessante. Veja, o Antigo Testamento se encerra com as profecias de Malaquias, como nós dissemos. Porém, só há registro de atividades proféticas das Sagradas Escrituras cerca de 400 anos depois, com João Batista. Havia um vaticínio da parte de Deus que Israel ficaria sem profecia, sem éfode. Quer dizer, por quê? Por causa das constantes rebeliões do povo contra Deus. Contra Deus. Veja, quando nós notamos este período em que houve o silêncio, e nós vamos entender mais adiante como e por que este silêncio, a partir deste momento, vejam, são 4 séculos em silêncio. E isto fez com que o povo entrasse num estado, vamos dizer, de uma tristeza profunda. Por quê? Eles estavam mesmo rejeitando, mesmo sendo rebeldes, sendo um povo de dura servir, eles estavam acostumados a ter profetas, a ter a palavra de Deus, o Senhor Deus falando. Era uma prerrogativa que eles usavam, eles tinham para se dizer, para se apresentar como o povo escolhido de Yahvé. Mas agora, um dos pontos principais para que Deus falasse com eles, agora está em silêncio. E através desta falta, desta ausência, vamos dizer assim, deste castigo de Deus para com Israel, nós vamos notar que a partir desse momento você não vai ver mais tanta idolatria. Você não vai ver mais tanta idolatria, você não vai ver mais tanto o povo deixando a Deus e se voltando. Veja que no Novo Testamento nós não temos tantas, a maioria das vezes que nós vemos situações de falsos profetas, de ídolos, disso e daquilo, são de nações pagãs. Não Israel propriamente dito, como nós vamos ver Israel no Antigo Testamento se voltando para Baal, se voltando para Azera, se voltando para os deuses pagãos com uma facilidade muito grande. Tá bem? Agora, no Novo Testamento, nós vamos ver um desvio, mas é um desvio mais doutrinário, tá? Por causa do gnosticismo, nós falamos em outras lições, por causa dos judaizantes, mas não é com a Israel, é contra a igreja. É contra a igreja. Veja que Israel ele tem, e nós vemos que algumas religiões pisaram, alguns líderes religiosos começaram a ter acesso, entrada ao Estado de Israel há bem pouco tempo. Por quê? Porque eles aprenderam a lição da questão da idolatria. Eles aprenderam. Então, que Deus, veja, após 400 anos, depois de Malaquias, nós vamos ver surgindo no deserto João Batista, trazendo uma mensagem. E veja que o povo estava tão sedento, ou pelo menos curioso, alguns até são reprimidos por João Batista, dizendo quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, que há um afluxo muito grande até João Batista lá no deserto. Lá no deserto. Veja, um lugar que não se espera muita coisa boa, agora a palavra de Deus ela vem do deserto com João Batista. E essa concorrência, esse afluxo grande de pessoas demonstra também a falta que está fazendo.
Veja, alguns por interesse, como disse, outros por curiosidade. Quando Paulo fala isso por causa da pregação, ele fala: é necessário que se pregue por inveja, por porfia, por isto, por aquilo, mas alguns pregam por amor a Cristo. Naquele momento também, nem todos estavam ali por curiosidade, tá bom? João Batista, quando chama a atenção, não é de todos, mas de uma determinada classe que vai até ele. Então, nós vamos ver que este período sem, vamos dizer, de silêncio da parte de Deus fez com que o povo sentisse falta. Pelo menos alguns em sinceridade, outros não, tá bem? Porém, o escritor ele nos mostra uma passagem que está escrito assim, olha, está em Lucas, capítulo 2, né? Também, né, conforme Lucas 2, 25 a 38, nós vamos ver que quando o Senhor Jesus Cristo ele vai ser apresentado aos 8 dias no templo, e tem ali dois idosos. A primeira é Ana, e também faz a menção de ela ser uma profetisa, e está junto com ela Simeão. Os dois trabalhavam. Ana é viúva desde muito pouca idade, e a partir da sua viuvez ela passa a trabalhar para o Senhor. A sua vida agora é só para trabalhar para Deus. E Simeão estava ali no seu turno no templo. E qual é a questão aqui? Veja, ele diz, ele vai trazer uma revelação, uma profecia que era própria dos profetas, tá bem? Veja, ele vai dizer que ali estava posto, quando ele olha para aquela criança, ele diz assim, e eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Lógico que muitos se alegraram em Cristo e o aceitaram e andaram com ele, e outros se escandalizaram e perseguiram. Então, posto para a queda e também para a elevação ali em Israel. Então, onde está a questão do silêncio? Veja, e também está na lição. Comumente é falado 400 anos de silêncio, por não haver registro de uma atividade profética escrita em toda a nação. Tá bem? Então, nesses 400 anos, veja, uma escrita canônica. Porque quando nós olhamos, nós vamos ver ali também muitos, né? Quando nós olhamos, principalmente na Bíblia Católica, que nós chamamos de livros espúrios, não canônicos, não inspirados pelo Espírito Santo, são aqueles livros que não passaram pelo crivo. Canon quer dizer vara de medir, né? Uma cana, vara de medir, não passou por aquele processo. Assim como muitos livros também do Novo Testamento bateram ali na trave, mas acabaram sendo aceitos. Porém, neste período, como eu já disse, foram escritos livros deuterocanônicos, que são esses que nós estamos falando. O que quer dizer? São os livros do Antigo Testamento que foram declarados como sendo inspirados, canônicos, pelo Concílio de Trento, na Itália. Tá? E o que isto tem a ver? Veja, neste concílio da Igreja Católica foi aceito estes livros que não faz parte da nossa Bíblia evangélica, não faz parte. São principalmente aqueles 7 livros, tem muito mais escritos, né? Foram feitos muitos escritos, e até depois também, alguns do Novo Testamento, outros do Antigo Testamento. Mas veja, este concílio de Trento, ele surge bem depois do fechamento canônico que nós conhecemos, que nós temos. Veja, este concílio durou do dia 13, ele teve a sua abertura no dia 13 de dezembro de 1545 e durou até o dia 4 de dezembro de 1563. Veja, quase 20 anos foi debatido tudo isto. E quando nós olhamos, o curioso é que quando nós olhamos as datas, veja, 45 a 63, nós nos lembramos da Reforma Protestante, tá bem? Em 1517. É quase que uma resposta da Igreja Católica.
É quase que uma resposta da Igreja Ortodoxa ao que a Reforma combateu. E eles foram, lógico, a adoração a Deus, foi discutido neste concílio, a adoração aos santos, uma série de coisas que foi combatido. Tá bem? Então, o importante aqui é nós pensarmos assim, veja, estes livros, eles foram ditos canônicos ou inspirados muito tempo depois do fechamento canônico que nós temos na Bíblia evangélica, tá bem? Na Bíblia que nós crentes usamos. Por quê? Porque este concílio, ele veio para isso, chamado Concílio de Trento, na Itália. É um concílio da Igreja Católica e tem os católicos ortodoxos, e ali eles colocaram em pauta tudo aquilo que foi rejeitado na Reforma, que foi combatido na Reforma protestante. Tá bem? É como se agora eles estão dando aval, né? A infalibilidade papal, as tradições estando em par com as Sagradas Escrituras, e muitas vezes até acima das Escrituras, na sua autoridade, uma infinidade de coisas que a Reforma Protestante ela combateu, né, através dos reformadores. Então, quando nós prestamos atenção, quando nós olhamos, veja, o silêncio, então, é porque não há um escrito, uma atividade profética escrita em toda a nação. Tá bem? A história que foi contada depois vai ser das grandes lutas. E o principal deles são os macabeus. Tá bem? Por que Macabeus? Judas, que é o principal dos filhos de Matatias, é o principal, vamos dizer assim, aquele que toma a frente, né, neste enfrentamento no tempo a Antíoco Epifânio. Tá bem? Epifânio quer dizer uma aparição de Deus divina, um Deus Epifânio quer dizer Deus manifesto. Então, este homem, fazer, já que entramos no assunto, vamos fazer deixar mais ou menos à parte. Este homem, agora ele tenta extinguir tanto a nação judaica, Israel, quanto culto a Deus. E ele tenta oferecer um sacrifício imundo no templo. E aí começa, então, esse enfrentamento. Esse Judas, ele recebe o nome de Macabeu, que alguns não é consenso, mas alguns dizem que quer dizer martelo, martelada ou extintor. E o sobrenome, vamos chamar de sobrenome, ele passou para toda a família, como nós veremos mais adiante. Tá bem? Então, só trazendo algumas explicações quanto aos nomes, nós vamos falar sobre Antíoco Epifânio, foi um dos piores imperadores, né, do seu tempo. Ele tenta, né, sacrificar, eu não vou citar o que é o animal, vocês sabem qual o animal mais impuro para os judeus, ele tentou fazer isto no templo. E Judas, então, ele se levanta, Judas, agora também chamado de Macabeu, agora ele se levanta contra e consegue, ele tem êxito por um período nesta batalha. Tá bem? Então, o silêncio é por não haver uma profecia escrita, mas nós vemos que a função profética, a função do profeta, o ministério profético do Antigo Testamento, ele perdura, tá bem? Só nós temos escritos, como acabamos de dizer, só não havia, ou está na lição, por não haver registro de uma atividade profética escrita em toda a nação, tá bem? Mas haviam pessoas ali, os profetas, veja, Ana, a profetisa, nós temos aqui Simeão também vacinando, né, revelando, profetizando, falando acerca do Messias e chegando ao ponto de uma alegria tal que ele disse assim, o Senhor agora pode recolher o seu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. Veja que ele olha para um menino de 8 dias e reconhece a sua importância, a sua relevância, a deidade, né? a salvação que vem através desse menino que se nos deu, dessa criança que se nos dá. Tá bem? Então a questão aqui do silêncio não é porque encerrou-se todo o ministério de Deus falar com as pessoas. Não, Deus continuou falando. Só não houve nenhum tipo de escrita, vamos dizer assim, na parte canônica, ou existiam escritos, como nós vimos aqui,
tá? Você tem primeiro e segundo livros de Macabeus, tá? Então, Macabeus é uma denominação que dão ajuda, tá bem? Filho de Matatias. Então, essa palavra, eu estava pesquisando, não tá? Não estamos batendo o martelo nisso e também não há um consenso nessa questão, que quer dizer, Macabeu quer dizer martelo, martelada ou extintor, quer dizer, é aquele que vai partir para a guerra, para a batalha, tá bom? Vamos para o ponto de número 2, o contexto histórico da época. Veja que quando a questão, pelo tempo que nós temos, é mais aquela questão de criar no aluno, no professor, no superintendente, aquela curiosidade para pesquisar. Mas precisamos tomar cuidado na questão da pesquisa, buscarmos sempre fontes confiáveis, sejam bíblicas ou históricas, não crente, não protestante, não evangélica, mas de confiança. Tá bom? Os lugares que nós vamos pesquisar, os livros, os documentos, tem que ser algo confiável, tá bem? E não é que nós vamos passar a viver também através disso, tá? Alguns andam até criticando essa questão, né? E falando mal daqueles que pesquisam, não é nada disso, tá bem? Veja quanta coisa interessante. Esses livros, aqueles que não faz parte, que não passou pelo concílio, ou pela canonização, para a estruturação do Antigo e do Novo Testamento, encerrado, fechado, lacrado, já não há mais espaço para nenhum tipo de escrito, houveram escritos que foram aceitos pela Igreja Católica nesse período. Deste período, porém, lá em 1545 até 1563. Então, este concílio, tudo aquilo que foi combatido pelos reformadores, pré-reformadores e os pós-reformadores, agora a Igreja Católica e a Ortodoxa, elas passam a aceitar, elas fazem um documento, né? Não é mas é tipo uma resposta à reforma para os membros da sua denominação, tá bem? Como se dando aquela chancela, aquela autoridade aos livros que não tinham esta autoridade canônica, tá bem? Ponto de número 2, a dominação grega. Agora nós vamos falar da questão da cooperação, né? Mas antes nós vamos ver como foi instaurado, então, agora o domínio grego, que ele suplanta o governo persa, que em números, vamos dizer assim, de soldados, era muito maior. Mas existiram dois homens, o pai e o filho, Felipe e Alexandre, muito inteligentes, homens estrategistas de guerra, homens que conseguiram suplantar todas as superioridades do governo persa, do Império Persa, e agora eles vencem, tá bom? Então, a dominação grega, como nós temos aqui, durante este período, quer dizer que período intertestamentário ou interbíblico, Alexandre o Grande ele se torna o maior imperador do Antigo Oriente Médio ao derrotar o Império Persa. Ele era filho de Felipe da Macedônia, um renomado perito militar e diplomata que formou um numeroso exército. Quer dizer, através deste homem, a Macedônia, que era pequena, vamos dizer assim, quase que irrelevante, insignificante, agora ela faz parte, um império, vamos dizer, agora é a bola da vez. Aquilo que era pequeno, vamos dizer assim, ele transforma num império. E Felipe, numa das suas batalhas, ele é morto. Alguns historiadores dizem que ele é morto por acidente. Um dos seus amigos, comandantes, acaba ferindo ele mortalmente. Alguns dizem que sem querer. Ele morre aos 47 anos de idade. Alexandre, que ainda não tem a denominação de o Grande, ele tem 20 anos apenas. Mas, quando nós olhamos para a idade, nós temos a tendência de considerar aí um nécio, não. O seu pai já havia, quando seu pai saía para as suas campanhas, ele já deixava Alexandre cuidando de algumas coisas, tá bem? Principalmente
do exército, da força, do império, ele deixava ele cuidando. Tá? E Alexandre foi se destacando por sua inteligência, por sua perspicácia, pelo seu tino militar. Tá? E ele vai conquistando algumas vitórias, deixando assim o seu pai orgulhoso. Tá? E a nação também confiante naquele prodígio, 20 anos de idade. 20 anos de idade. Então agora Felipe morre, né, aos 47 anos, o pai Felipe da Macedônia, o pai de Alexandre, e Alexandre, né, que será chamado de Alexandre o Grande, assume o seu lugar com apenas 20 anos. A lição está aqui. Considerado um gênio militar, Alexandre fora educado pelo filósofo Aristóteles, grande pensador da Grécia Antiga. Então nós vemos dois pontos importantes na vida de Alexandre. Primeiro, Alexandre da Macedônia. Primeiro, a sua formação militar, que vai fazer, apesar da sua pouca idade, né, ele falece com 33 anos, o seu curto período, mas ele alcança vitórias gigantescas, a ponto, como nós já dissemos, de fazer da Macedônia, da pequena Macedônia, um grande império. Um grande império. Então nós vemos dois pontos importantes. Primeiro, a sua formação militar, e a que vai contribuir para a expansão, tá? Como diz aqui, para a difusão do evangelho. Ele é educado nada mais, nada menos do que por Aristóteles, um dos grandes filósofos do seu tempo, grande pensador da Grécia Antiga. Guarde isso que nós vamos tratar mais adiante sobre isso. Alexandre, né, ele vai dar continuidade à proposta expansionista de seu pai, né, nas campanhas de guerra, e dentro deste pensamento, desta continuidade de expansão, o que ele faz? Ele tinha um pensamento, ele acreditava que ele ia fazer o quê? Que ele ia transformar, ele ia unir o mundo. E, obviamente, na ideia de unir o mundo, ele obriga a todos os povos conquistados por ele a aprender toda a cultura grega, língua, artes e filosofia. Veja, é praticamente a área cultural. Nesta obrigação, o que nós vamos destacar mais à frente é a questão do idioma grego. Do idioma grego, que nós vamos falar no terceiro objetivo, no terceiro ponto da lição. Então preste atenção nisto. Veja, Alexandre o Grande, todos os povos dominados, e abrangeu praticamente todo o povo existente no tempo, ele põe esta obrigação do povo se aculturar, aprender, né, tanto o idioma, a língua, as artes e a filosofia grega. E isto vai contribuir e muito para a difusão, para o grande alcance do Evangelho. E nós vamos ver por que mais adiante. Tá bem? Segundo nós vemos, cerca de 400 anos antes de Cristo, a Macedônia ela é fundada por Arquelau. Tá bem? A data de nascimento, segundo a história, veja, Alexandre ele nasce na cidade de Pela, ele nasceu em julho de 365 a.C. e ele morre em junho de 323 a.C. Veja, praticamente 3 séculos antes do nascimento do Messias. Veja que algo vai acontecer 3 séculos antes do Novo Testamento, como nós estamos falando, que nós estamos falando da divulgação do Novo Testamento também, ou do Evangelho, Deus já estava preparando. Deus já estava preparando. Por isso que muitas vezes nós olhamos, eu vou repetir, muitas vezes nós analisamos determinadas situações somente do ponto negativo, tá? Mas, como Deus é soberano e Ele está sobre, tudo está debaixo do seu controle, do seu comando, o Senhor também, Ele vai agir para quê? Para que o seu propósito, ele tenha continuidade. O seu propósito lá do início, né? A sua obra, desde o início, ela tenha continuidade. E nós sabemos que essa continuidade,
ela precisa acontecer. Por quê? Porque desta continuação, desta continuidade, virá o Messias. Então, todo mundo está sendo preparado, tá? Tanto politicamente, e agora nós estamos falando da cultura, da influência de Alexandre o Grande. Por que esta influência é boa? Por que esta influência é boa? Então nós estamos vendo que Deus, na sua soberania, ele foi conduzindo a história. Ele vai conduzindo a história. Tá? Apesar de muitas vezes nós pensarmos que a situação está fora de controle, o nosso pensamento também é equivocado, como foi a expectativa dos judeus quanto ao Messias. Também muitas vezes as nossas expectativas estão equivocadas. Por quê? Nós estamos prontos para ver o fim e o Senhor ainda nem começou a trabalhar. Ele é soberano, ele é soberano. Tudo está debaixo das mãos do Altíssimo. Então nós precisamos aguardar no Senhor, esperar com paciência no Senhor. Então, Alexandre o Grande, ele põe esta obrigatoriedade, esta obrigação sobre os povos dominados, que é se aculturar com a arte, com o idioma, a língua e a filosofia grega. E isto será de fundamental importância. Fundamental importância para a divulgação, a difusão do Evangelho. Tá bom? Então, ele nasce em Pela, na cidade de Pela, e ele falece de doença. Alguns falam de envenenamento por plantas, outros. Então, nós não temos um consenso. Mas ele falece na Babilônia, numa campanha também de guerra, aos 33 anos. Tá bem? 2, a influência de Alexandre o Grande, assim como o pensamento grego expandiu-se sobre a filosofia, arquitetura, inclusive religião. Tá? Então, qual a sua influência? Quando nós falamos sobre aquela obrigatoriedade, veja, eu separei um ponto que diz assim, olha, com apenas, e mesmo após a sua morte, prematura, 33 anos, se bem que não havia uma expectativa de vida tão grande neste tempo, né? Não havia uma expectativa tão grande, excetuando quando nós olhamos para a parte do povo de Deus, mas as nações pagãs não tinham, quando não morria de doença, era envenenado, assassinado e assim sucessivamente. Então a expectativa de vida para muitos não era tão grande assim, tá bem? Porém, veja, na questão da comunicação, todos os povos de diferentes nações que estavam sob o domínio grego, eles se comunicavam com uma mesma língua. Era um idioma só. Todo mundo falava o grego. Tá? Nem que fosse o grego koiné, o grego da feira, o grego do dia a dia, né? Mas todos falavam o idioma helênico, grego, da cultura helênica. E isto foi de grande importância para o Evangelho, criando a possibilidade da pregação das boas novas numa língua universal. Veja, os missionários, vamos chamar assim, os evangelistas, que tinham a obrigação de propagar o Evangelho, eles não tinham o problema ou a dificuldade de aprender um idioma diferente ou de vários idiomas. Tá bem? Por quê? Veja, 300 anos antes, vamos colocar aí cerca de 300 anos antes, Alexandre o Grande, o que ele faz? Ele obriga todos a aprenderem a falar grego. E isso foi muito bom. Por quê? É como assim, se nós estivéssemos falando, todo mundo falasse a língua portuguesa. Quer dizer, veja, que mesmo que seja o português de Portugal ou o português das nações que foram colonizadas pelos portugueses, a facilidade de entendimento era muito maior do que eu ter que falar em inglês, eu ter que falar, sei lá, russo, ter que falar polonês, ter que falar hebraico, ter que falar... Há uma dificuldade, nós temos essa dificuldade, mas, como eu sempre digo, aquele que tem a certeza da sua chamada, ele vai se preparar para isso de antemão. Então, Deus já preparou, já deixou um ambiente cultural propício para que o Evangelho se espalhasse de uma maneira muito mais rápida, de uma forma muito mais rápida. Por quê? Todo mundo falava a mesma língua. Beleza? É por isso que quando há uma dificuldade de comunicação, a pessoa diz assim, será que eu estou falando grego? Né?
Tinha até um infante, até engraçadinho, dizendo: será que eu estou falando, será que eu falo grego? Quer dizer, veja, a ideia de que, porém, falar grego nesse tempo era um idioma universal. E isto fez com que toda a escritura do Novo Testamento ela fosse escrita em grego. Algumas partes, lógico, nós estamos batendo, nós sabemos, algumas partes foram escritas em aramaico e tal. Tudo bem, mas veja, majoritariamente a escrita bíblica do Novo Testamento é grega. Por quê? E também o Antigo Testamento é traduzido para o grego. A bem chamada de Septuaginta, Vulgata Latina, a Septuaginta, a versão dos 70, elas vêm com esta versão. Ela já vem também o Antigo Testamento com esta versão. Para quê? Para que se entenda as Escrituras. Veja que Deus preparou todo um pano de fundo, preparou todo o palco mundial, tá? A cultura, para que o Evangelho ele fosse propagado com a maior facilidade, E isto foi de grande, veja, a grande importância para o Evangelho, criando a possibilidade da pregação das boas novas numa língua universal. Tá? Então, quando olhamos este pano de fundo, nós vemos a soberania de Deus. Tá? Deus, já sabendo da dificuldade que nós teríamos, principalmente naquele tempo, né? Você teria que converter, como foi feito com o eunuco de Candace, e depois ele vai para a região também da África. Olha a facilidade de agora transmitir o Evangelho, levar-se o Evangelho. Também todos os povos, também os judeus, tinham que falar nesse tempo, era uma província do Egito. Né? Israel era tipo uma província do Egito. Então todos eram obrigados a falar o grego. E isto ajudou na difusão, na propagação. A evangelização se tornou mais fácil porque todo mundo falava o mesmo idioma, todo mundo falava a mesma língua, então não haveria dificuldades de entendimento, tá bem? Não haveria dificuldades de entendimento. Então, como eu disse aqui, né, também ele foi traduzido, olha aqui, o Antigo Testamento foi traduzido para o hebraico, ou do hebraico para o grego, neste período a conhecida Septuaginta, ou a versão dos 70. Bem? Então, depois ele falece e ele tem aí generais que são, nas suas campanhas ou nos momentos em que ele estava ali debaixo da autoridade de seu pai, ele conquistou amigos desde a sua adolescência, juventude, infância, não sei, mas estes passaram a conviver com ele e se tornaram grandes amigos. Dentre eles, a história cita dois principais generais, né, que dividiram o império em 4 porções. Duas das quais são importantes, veja, são 4, mas 2 são importantes, principalmente porque eles vão continuar fazendo parte da história agora no período neotestamentário. Tá bem? Para o desenvolvimento do Novo Testamento. A porção dos Ptolomeus e a dos Seleucidas. Então, o Império do Egito, o Império dos Ptolomeus centralizava-se no Egito, tendo como capital Alexandria, também uma capital também cultural muito importante, até os dias de hoje, né? Havia um monumento cultural muito importante, uma biblioteca, a Biblioteca de Alexandria, onde havia milhares e milhares de livros, de escritos, de informação, também, e o império, a porção dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Então, o Egito ficou com os Ptolomeus e a capital é Alexandria, já os Seleucidas tinham por centro a Síria, não a Síria, a espaço Síria, tá bem? E Antioquia era a sua capital. A Palestina tornou-se vítima das rivalidades entre os Ptolomeus e os Seleucidas. E veja, eu estou lendo Seleucidas porque o acento circunflexo está no E. Talvez eu esteja lendo errado. Não sei, não sou professor de letras. Também nem sou um profundo conhecedor também. Mas veja, a Palestina, aquela região, então, ela vai virar ponto importante para os dois,
para esses dois grandes impérios, né? Esses dois mais importantes, dividido em quatro, mas esses dois, para nossa história agora, são os dois mais importantes. Tanto o Egito, sua capital Alexandria, ficando debaixo da autoridade de Ptolomeu, ou dos Ptolomeus, são a sua geração, e também a Síria e a sua capital Antioquia. Alguns falam Antioquia, não sei. Antioquia, eu falo Antioquia, tá bem? E a Palestina, então, ficou no meio desta briga, desses dois grandes impérios, destas duas grandes famílias. E nós vamos ver por quê. Tá? Nós estamos falando do ponto de número 2, poderíamos até 2, então nós já estamos falando agora do ponto de número... Né? Falamos do ponto 2, o contexto histórico da época. Então, por isso deixa eu me deter um pouco mais nessa questão da historicidade. Então, é importante também que o aluno, que o professor, que o superintendente, que o pastor, ele esteja aberto, voltado para todas as áreas, tá bem? E muitas vezes nós nos preocupamos único e tão somente com a parte religiosa ou espiritual, mas entender os contextos, tá? Entender as informações geográficas, culturais, históricas, é óbvio que ela vai nos ajudar a entender com uma maior facilidade os acontecimentos. Veja, a soberania de Deus na questão de Alexandre o Grande obrigar todas as nações dominadas a aprenderem o grego. Cerca de 300 anos depois, vem o nascimento de Cristo, vem a questão do Novo Testamento, o nascimento da igreja e também esta divulgação, esta ordem do ID, de ir até as nações e falar do nome do Senhor Jesus Cristo, e falar da salvação, das boas novas, do Evangelho. Veja, aquela questão de 300 anos, essa obrigatoriedade, agora ela faz sentido, principalmente para nós cristãos. E nós vamos entender e glorificar a Deus nessa questão. Por quê? Veja, a difusão do Evangelho ela se tornou muito mais fácil, porque não havia aquela obrigatoriedade também do apóstolo, do missionário, do evangelista, dele aprender um outro idioma, dele preparar pessoas neste idioma. Não, todo mundo falava a mesma língua, tá bem? Então, se falava aqui, falava em outro lugar, falava em outro lugar, falava em outro... Todo domínio grego falava o idioma grego. Por isso a cultura é chamada de cultura helênica também. Então é uma coisa importante. Veja, você estudar não vai fazer você menos espiritual. Não. Pelo contrário, vai te preparar primeiro para não cair nas armadilhas das heresias, tá? Das falsidades teológicas, dos falsos mestres, mas também aumentará. Eu acredito que quando nós nos deparamos com determinados pontos interessantes, a nossa espiritualidade... Veja, como aquela menina na escola, eu vou repetir, a professora disse que quando Israel atravessou o Mar Vermelho, a água dava pelos joelhos. E a alegria daquela menina foi tamanha que ela glorificou a Deus em sala de aula. E a professora ficou sem entender. Tá? O professor, que é genérico, vamos dizer assim, o professor ficou sem entender. Por que ela estava tão feliz? E foi questionado. Ela disse, se eu já adorava a Deus por acreditar que o exército, Faraó e todo o seu exército havia sucumbido debaixo de volumes de água gigantescos deste mar, agora imagina o tamanho que o Senhor deu, a relevância, a importância que o Senhor deu, que o professor deu ao meu Deus, fazendo sucumbir tanto o Faraó quanto os seus exércitos e os seus animais de tração com água pelos joelhos. Este é que é Deus. Este é o único Deus. Veja, e estavam falando do quê? De questões históricas, geográficas, tá bem? Hidrográficas, né? O mapa dos rios é chamado de mapa hidrográfico, né? E o mapa mundi é chamado de... Esqueci agora. Depois eu falo. Não é a questão também agora. Então vejam bem,
quando nós nos aprofundamos em determinados assuntos, isso nos dá a capacidade de compreender, de entender e até de reconhecer muito mais a soberania e a grandiosidade do nosso Deus. A grandiosidade do nosso Deus. Veja, 300 anos antes, ele levanta um governante, um imperador, que faz com que todas as nações aprendam um único idioma, porque o seu filho vai nascer. A encarnação do Deus Filho, agora, no Novo Testamento, e a divulgação da sua mensagem, ela se torna muito mais fácil, porque há 300 anos passados o povo foi obrigado a aprender este idioma e continuaram falando até o fim, até que vai surgir um novo grande império que será a história para a nova revista, para o novo trimestre. Tá bem? Então nós vemos aí, por que são tão importantes? Porque desses dois impérios, os Ptolomeus e os Seleucidas, nós vamos ver o surgimento de duas facções, partidos políticos, duas, que são os fariseus e os saduceus, tá bem? Que são esses dois. Nós vamos ver no decorrer da lição, tá? O terceiro e último tópico diz o período macabeu, tá bem? Então, começa com a revolta iniciada por Matatias, que é o pai de 4 filhos, né, um sacerdote indignado com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e o judaísmo, e também zombar, né, o judaísmo como cultura, como religião, não somente como povo, mas a religião, principalmente, também ele vai tentar zombar, né? Ele vai tentar, como eu já disse, sacrificar um animal impuro, e Matatias, obviamente, ele se recusa a fazer isto, como todo bom, né? Como todo bom cristão, todo bom temente a Deus. Tudo aquilo que ofende diretamente a Deus, nós vamos nos opor, tá bem? Aqui, obviamente, foi uma questão armada. Nós, sempre vou repetir isto, vou frisar isto, as nossas armas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus, tá bem? O cristão nunca vai munir-se de um armamento ou de qualquer coisa que infrinja a lei, tá bem? Mas nós temos as nossas armas, a oração, o jejum, a santificação, a leitura da palavra, tá bem? E até mesmo a citação da palavra, como Cristo usou como arma contra o diabo lá nos 40 dias no deserto. Cristo, então, ele faz uso da palavra para rebater também as setas inflamadas do maligno, e, como abusado que ele é, ele também usa as Escrituras. Ele faz menção de 3 partes das Escrituras, onde Cristo, obviamente, na presença de Deus, ele vai refutá-las pela palavra, mas também está escrito, tá bem? Então nós vemos aqui que Matatias, ele se recusa, né, a cometer tamanho sacrilégio contra o seu Deus, contra a sua religião, contra o templo, contra a sua nação, e isso vai gerar uma revolta muito grande e uma perseguição também contra eles. Então ele reúne os leais patriotas, né, outros judeus que também pensam como ele, e ele inicia esta revolta contra o governo. A partir do momento em que ele é obrigado a fazer esse sacrifício, ele se revolta, então ele prepara um exército, ele se acerca de patriotas, de judeus piedosos, que também têm o mesmo pensamento que ele, desta pureza, tá? Nós vemos também que são características de fariseus e de saduceus. Então, a pessoa que trouxe a notícia, ou talvez também até o sacrifício, a ordem, ele infelizmente põe termo à vida deste mensageiro
de Antíoco Epifânio. Tá? E isto o obriga a fugir. Então, o nome dos seus filhos tem Judas, Jonatas, Simão, João e Eliezer. Então, Judas é o que vai receber o título de Macabeu. Tá bem? É Judas que vai tomar a frente também desta empreitada. Tá? Então, veja, a explicação está aqui e a possível tradução deste nome Macabeu, veja, está aqui assim, esta família era chamada de Macabeus devido ao apelido Macabeu conferido a Judas, um de seus filhos. Então, não é consenso, não estou batendo martelo, mas olhando, lendo, analisando, alguns dizem que Macabeu quer dizer martelo, ou martelador, ou extintor, tá bem? E o apelido acabou se tornando o apelido da família, né, dos demais, do seu pai e também dos seus 4 irmãos. Então, Judas é o responsável por ter este apelido de Macabeu para toda a família, tá bem? Então, a família era chamada de Macabeus por causa dele. Então, todo este período foi marcado por muitas guerras e perseguições até a restauração se concretizar. Veja que eles se colocam, eles se opõem a este desejo. Veja que isto começa lá, né, no Egito, e muito antes disso, lá no chamamento de Abraão. Nós vamos ver que ao longo da história da humanidade, nós tivemos até também, há bem pouco tempo atrás, uma parte muito triste da história. Veja, Faraó, ele emite uma ordem para que os meninos, para que os neonascidos do sexo masculino, eles não tenham vida, eles sejam ali exterminados no nascimento. Porque o menino ele vai procriar. A menina fica, ela seria obrigada a casar com outro de outra nação dominada, ou com um egípcio, e isso acabaria com a linhagem. Mas o Senhor Deus soberano, como eu já disse, Moisés é colocado no cesto divino, encontrado pela filha de Faraó, a irmã dele já tem um plano preparado com a sua mãe, e a continuidade, graças a Deus, ela é mantida através de Moshe, quer dizer, tirado das águas. Tá bom? Então nós vamos indo e continuando. Nós vamos ver este mesmo expediente sendo usado há bem pouco tempo passado. Tá bem? A tentativa de extermínio também dos judeus. Tá? E graças a Deus, apesar da enorme perda, não somente de judeus, eu acredito que cerca de mais de 50 milhões de seres humanos foram extintos, vidas extintas na Segunda Guerra Mundial, mas um dos alvos principais daquele regime funesto eram os judeus. A aversão sempre, porque nós sabemos desta continuidade, deste propósito, deste compromisso que Deus tem com Abraão desde o princípio. Então nós falamos aqui sobre o porquê, né, o período macabeu, os judeus reagem à oposição, como sempre fazem, tá? E isso também nos ensina que nós precisamos nos posicionar, tá bem? Nós não podemos ficar assistindo passivamente. Veja, vou repetir, não, as nossas armas são espirituais e poderosas em Cristo. Qual é o nosso posicionamento? Nosso posicionamento é de ideias. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos continuar proclamando o Evangelho e fazendo apologia cristã à fé que uma vez foi dada aos santos. Tá bem? Aqui, como eu já disse, foi uma oposição armada. Era o tempo. Nós hoje, veja que um dia os irmãos Boanerges, né, eles chegam aos filhos do trovão, eles chegam em Cristo e dizem assim, por que nós não fazemos igual Elias? Vamos pedir fogo do céu e consumir todos estes. O que o Senhor Jesus Cristo diz a eles, vocês ainda não sabem qual é o espírito que habita em vocês. Tá bem? Quer dizer, veja, nós não fazemos mais, apesar do período lá ter exigido este expediente, hoje as nossas armas são espirituais e poderosas em Cristo.
Tá bem? Então o Senhor os repreende nesta questão. Quando Pedro ele saca de uma determinada arma e ele decepa a orelha de Malco, né, de um dos soldados romanos, o Senhor simplesmente vai lá e restaura e fala para Pedro. Veja, né, ele repreende a atitude de Pedro, porque não é esta a atitude do Novo Testamento e nem da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os judeus reagem a esta oposição, E nós também precisamos nos posicionar. Não podemos ficar assistindo passivamente às heresias, às ideologias, às aberrações teológicas acontecendo e nós simplesmente ficamos quietos. Não, nós precisamos precaver a igreja, instruir a igreja, principalmente nós que temos a função de ensinar na escola dominical, doutrinar nos cultos de doutrina, de ensino da igreja. Nós precisamos nos preparar e nos posicionarmos, não nos acovardarmos, tá bem? E nem também, como disse o escritor, nós não podemos nos conformar com este mundo. Não podemos. Tem que acontecer porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, mas nós precisamos nos posicionar. Tá? E o Senhor está contando conosco para isto. Então, o período foi marcado por guerras, por perseguições, porém, até a restauração se concretizar. E este período é chamado de a revolta dos Macabeus. O interessante aqui é a concretização da restauração. Qual restauração? Principalmente a restauração do culto a Deus, da pureza religiosa, da pureza do templo, do estar no templo, tá bem? De não ter oferecido um sacrifício abominável a Deus, um fogo estranho diante de Deus, tá? E isso também nós precisamos tomar cuidado, tá bem? Nos dias de hoje, quantos sacrifícios que cheiram mal nas narinas de Deus não são cheiros suaves, são apresentados. E nós simplesmente assistimos a essas coisas e não nos posicionamos. Cabe a nós, principalmente a liderança, nos posicionarmos nesta questão, tá bem? E o senhor professor, o senhor tem esta obrigação de preparar os seus alunos para estes momentos de posicionamento, tá bem? Da questão de reação. Veja, a reação, como nós dissemos, uma reação teológica, tá bem? Da pregação. Então, isso intensificou dois movimentos que viriam a se tornar, quer dizer, os fariseus e os saduceus. Os fariseus surgiram do grupo purista e nacionalista, e os saduceus tinham uma visão menos purista. Tá? Então, nós vemos que aqui surgem dois movimentos importantes no Novo Testamento, desta reação dos macabeus, tá? Deste grupo que ele forma, surgem dois grandes grupos, que são os fariseus. Tá? Na lição tem aí 8, uma relação de 8 quesitos, de 8 explicações. Né? Os fariseus são sucessores dos Hassidim, os piedosos do século II a.C., e formavam um partido religioso puritano. Já os saduceus, em sua maioria, eram sacerdotes e ricos aristocratas. É provável que tenham surgido no período macabeu. Veja, é provável que tenham surgido neste período. Um mais purista, outro menos purista, porém, tanto um quanto o outro, nos seus, vamos dizer, alguns exageros, apesar de tudo isso, eles se tornam tão separatistas que eles acabam se isolando e isto criando dentro deles um espírito egoísta, egocentrista, como se eles fossem os melhores, né? Tanto um quanto os outros. Nós vamos ver em determinados momentos, até é citado uma oração em que há duas pessoas, né? Um que não faz parte, o outro faz parte desta. Ele diz assim: não sou como este publicano, né? Eu jejuo, eu oro tantas vezes por dia, eu faço isto, eu faço aquilo, não sou como ele. Veja, isto é puro egoísmo religioso, isto é puro egocentrismo. E isto prejudicou
tremendamente. Eram opositores um ao outro, eles faziam oposições um ao outro, mas na condenação de Cristo, na perseguição a Cristo, eles se unem. Só relembrando algumas outras aulas, tá bem? Então nós vemos aqui o surgimento, né, o possível surgimento de fariseus e saduceus dentro deste movimento criado pelos macabeus. Os judeus reagem e é chamado de o período macabeu. Ponto 3.2, os judeus vencem, quer dizer, eles obtêm êxito, quer dizer que eles conseguiram êxito, quer dizer sucesso. Eles conseguiram aquilo que eles estavam intentando, tá bem? Judas, um dos filhos de Matatias, entrou em Jerusalém, reedificou o templo e os judeus assim recuperariam a liberdade religiosa entre 165 e 164 antes de Cristo. Este movimento deu origem à festa da dedicação, João capítulo 10, versículo 22. Maravilha? Então, Judas é o nome proeminente dos 5, né, filhos de Matatias, ele entra, ele consegue adentrar, ele vence a oposição, as barreiras, ele entra e reedifica, ele entra em Jerusalém e reedifica o templo, e assim os judeus conseguem recuperar a sua liberdade religiosa. Tá? Por quê? Porque dentro do movimento, principalmente com Antíoco Epifânio, a religião ela era muito sufocada por causa do movimento, do pensamento de extermínio, tanto da raça, né, tanto dos judeus, quanto do judaísmo, quer dizer, a religião, seus preceitos, suas leis. Então, cultuar a Deus era algo extremamente difícil, extremamente difícil. Veja que ele tenta, este sufocamento é tão grande, que ele tenta obrigar um dos sacerdotes a oferecer um animal imundo. Então começa toda esta oposição. Tá? Mas nesta oposição, o êxito, veja que sempre, em todos os sucessos que nós temos visto, tanto também no tempo pós-exílico, na reconstrução de Israel e do templo, veja que a prioridade é sempre a casa de Deus. Sempre, veja, ele reedificou o templo. Tá bem? Ele reedificou o templo e com isso ele restaura a adoração e consegue a liberdade de volta, a liberdade religiosa do povo. Por quê? Veja que o templo ele é não é somente o edifício central de Israel, mas ele é o ponto central de toda a história judaica, de toda a história judaica. Veja que não fala-se tanto dos exuberantes palácios dos reis, não se fala tanto disto ou daquilo, mas todas as vezes que vai se fazer referência a Israel, a primeira referência é o templo. A primeira referência sempre foi o templo, desde o seu momento móvel, quer dizer, era um tabernáculo que o Senhor dá ordem a Moisés que ele erga este tabernáculo, ele era móvel porque ele desmontava, ele era transportado no momento nômade de Israel até a posse definitiva da Terra Santa, e depois ele é edificado. Nasce a ideia no coração de Davi e a sua construção ela é realizada no período de Salomão. Então a referência, todas as vezes que nós olhamos, toda grande referência, ela vai trazer primeiro a ideia do templo. Porque a religião, o Deus de Israel é o fundamento, é a vida de Israel. Tudo gira em torno. Tá? A sua história é praticamente teocêntrica, é toda voltada a Yahvé, todas as vezes que nós vamos falar sobre isso. Então, vejamos de novo, Judas vai lá, o filho de Matatias, e ele reedifica o templo. Ou existiram outros concertos dentro dessa reação? Sim. Porém, a principal, a mais importante, vamos dizer assim, é o templo, para que a liberdade religiosa e o culto original e genuíno a Deus seja restabelecido. Então foi a renovação da religião judaica, do zelo pela lei e da esperança messiânica.
três pontos importantes também. Veja, a renovação da religião, não na questão de novos estatutos, novos mandamentos, novas leis, não, gira em torno de tudo aquilo que eles já vinham vivendo, tá bem? Porém, ela é renovada na questão de que havia se perdido o sentido e a liberdade. Tá? Mas a lei em si era a mesma. Veja, o zelo pela lei, tanto a lei mosaica, o decálogo, quanto todas as leis cíveis, religiosas, todas as leis, né, de Israel, agora este zelo, este cuidado, ele volta, ele retorna neste momento. E também a esperança messiânica. Porém, aqui há um asterisco. Veja, esta esperança, como nós vimos no terceiro objetivo da lição, infelizmente, ela é uma esperança o quê? Uma expectativa o quê? Equivocada. Eles estavam completamente enganados, porque a ideia que eles tinham de um Messias, de um libertador, de um resgatador, de um salvador, tá? De um arroteador na questão daquele que abriria caminho para o sucesso, para a restauração de Israel, era totalmente equivocada. Isaías usa esse termo, arroteador. Tá bem? Veja, por quê? Porque eles aguardavam um Messias como se fosse um Messias político, tá? Um rei. Sim, ele era um rei, mas veja, ele é um rei, ele é o rei dos reis. Mas veja, ele mesmo cita, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Então a ideia dos judeus, em todos os tempos, é que este Messias viria para quê? Para pegar em armas, para liderar um grande exército e restaurar a glória de Israel como reino terreno. Mas não era esta a visão, tá? Não era esta a visão dentro do plano salvífico de Deus. Porque do princípio ao fim, todo o plano de Deus está voltado para quê? Para a restauração do homem, para a salvação do ser humano, para a sua... Para a restauração, eu não quero usar termos que comprometam. Veja, para a restauração, tá? Não é que comprometa na questão de estar errado ou não. É que abre um leque muito grande, né, de entendimento. Tá bem? Então vamos lá. Eles esperavam um super-homem, especialmente após a tomada de Jerusalém, agora sim, pelos romanos. É um assunto que nós vamos em 63 a.C. E se você, olha, quando nós falamos do a viagem pelo Novo Testamento, nós vamos ver a importância agora deste reino. Por que Deus permite que 63 anos antes do nascimento da encarnação de Deus entre nós, como João diz, do verbo entre nós, agora um novo governo toma conta. E qual vai ser a relevância, a importância, a cooperação que este novo império ele vai fornecer ao Evangelho, ele vai fornecer à igreja, tá bem? E por causa da sua expectativa equivocada, eles rejeitam a Jesus, porque Jesus é totalmente, veja, agora a visão é totalmente antagônica ao pensamento do judeu. Jesus vem, mas vem montado num jumentinho. Tá bem? Ele nasce numa manjedoura, não num palácio. Ele monta num jumentinho, a sua entrada triunfal, não num cavalo de guerra, de batalha. Veja que ele traz boas novas e não uma espada. Então, isto vai criar uma aversão muito grande dos judeus quanto a Jesus. Por isso eles não o reconhecem, porque eles continuam no seu pensamento, na sua ideia equivocada, enganada, de um Messias bélico, de um Messias guerreiro, tá bom? Exterminador de povos, e não era nada disso. Pelo contrário, o Senhor veio salvar o que se havia perdido. E dentro destes perdidos estava a nação também, que agora domina e oprime Israel. Isto deixou os judeus principalmente os partidos, vamos dizer aí, saduceus, fariseus e todos os eus que tinham dentro do judaísmo, dentro da nação judaica. Isso vai fazer
com que eles vão agitando, rebelando o povo, a massa, a turba, contra Jesus Cristo, que vai culminar debaixo da soberania de Deus na crucificação de Cristo, consequentemente na sua morte, na sua ressurreição e no seu anúncio da sua breve volta para nos buscar, tá bem? E o Senhor, então, ele vem com ele traz uma ideia totalmente diferente, que é a libertação espiritual e não política ou geográfica. Por isso, muitos judeus o rejeitaram, tá bem? Como nós vimos, então, e há um convite no final para essa história continua, e o nosso estudo também aguarde o próximo trimestre, onde faremos uma viagem incrível pelo Novo Testamento. E eu vou dizer, como disse o escritor, depois de dizer que nós glorificamos a Deus pela sua soberania, o seu controle da história em todos os tempos, desde a eternidade o Senhor é soberano. E antes de desejar a paz do Senhor, eu quero repetir o que disse o escritor aqui, o que escreveu o escritor. Aguarde o próximo trimestre. Faremos uma viagem incrível pelo Novo Testamento. Então fiquemos todos com a paz do Senhor e até lá. Lá quando? Quando começaremos a falar sobre uma viagem pelo Novo Testamento nas lições bíblicas CPAD Sala Juvenis. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e até lá.